No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão naquela noite ou naquela manhã, a Cristo tem te dirigido aqui esta noite. Porque você crê nas promessas do Espírito Santo. Nenhuma outra igreja, nenhum outro sinal, nenhum outro companheirismo, nenhum outro governo, nenhum outro testemunho, nenhum credo, nenhuma denominação é aceita fora disto. Deus não aceita nada mais a não ser isto. Cristo em você, a esperança da glória. Porque esta é a fase final que completará a noiva de Cristo no arrebatamento. Digno de honra e glória, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de honra e glória, levantemos nossas mãos. Pai Celestial, agradecido seja o teu nome, tu que és digno de toda a honra e de toda a glória. Pai amado, bota a fôlego de vida em nós, enquanto podemos pronunciar este nome, antes que seja tarde demais, antes que haja o próximo culto fúnebre aqui nesse tabernáculo, antes que tenha um caixão aqui na frente deste púlpito,
Antes de alguém que brevemente vai partir aqui, possamos nós invocar este nome, não somente nos dias de culto, mas em casa. Quando sai de uma televisão, já assiste televisão e vem para o culto, esperamos receber algo do Senhor, mas não damos aquela preparação adequada. Oh Deus, quantas vezes o Espírito Santo encontra impedimento, Pai, ajuda-nos nesta noite, ajuda a todos, meu Deus, pois sem Ti nada nós podemos fazer, Senhor. Nós estamos numa hora muito tremenda, meu Deus. Uma hora que antecipa o retorno de Jesus Cristo. Ajuda cada irmão que vê esta noite, Pai, para que possa dar verdadeiramente um lugar de preeminência a Jesus Cristo. Possamos receber esse glorioso Espírito Santo, porque daí temos tudo em potencial desde já, Senhor. Que haja consciência dessa necessidade daqueles que estão com suas mentes adormecidas. Oh Deus, ajuda-nos nessa hora. No nome de Jesus te pedimos. Amém. Você abre a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 19. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. E temos no efeito a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém. Acrescenta, Pai Celestial, a bênção, a leitura de Tua preciosa palavra. No santo nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Podeis aceitar. Para ser breve esta noite, né? Muito tempo. Toda a promessa de Deus, ela se torna realidade através do Espírito Santo. Por mais que nós desejamos ou queiramos que aquilo seja real para nós, ainda não é suficiente. Tem que haver uma ação sobrenatural do Espírito Santo
para aquilo acontecer. Caso contrário, podemos receber uma outra coisa, mas não aquilo que o Espírito Santo prometeu. As Escrituras Sagradas, todas elas, tudo é inspirado pelo Espírito Santo. Aqui diz que os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor de cada promessa de Deus, para que a mente do homem não ocupe aquele lugar, que não ocupe a mente de Deus. Quando a gente olha a Arca de Noé, alguém poderia pensar que aquilo foi ideia de Noé, construir uma arca. Nunca. Noé nunca teria uma ideia de construir uma arca nas medidas exatas que Deus ordenou. O tabernáculo de Moisés no deserto não foi ideia de Moisés. Moisés nunca teria tal inspiração, por mais que fosse instruído no Egito, de construir um tabernáculo representando o plano de redenção de Deus. Tinha que ser algo inspirado pelo Espírito Santo. O templo de Salomão foi feito por uma inspiração divina, e não foi ideia nem de Davi e nem ideia de Salomão. Aquilo era uma representação do que tinha na glória. Eram figuras. Esses homens nunca por si próprios, por mais estudados ou inteligentes que fossem, poderiam realizar esta obra também, só pelo Espírito Santo. O reino de Deus, a pregação do Evangelho, os milagres, cada promessa de Deus tem uma única e gloriosa fundação, tem um único autor, que é o Espírito Santo de Deus. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 14, verso 17, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em São Mateus 12, 28, Jesus falou que se eu pelo Espírito de Deus expulso os demônios, consequentemente é chegado a vós o reino de Deus. O Espírito Santo na igreja, conforme 1 Pedro capítulo 2, verso 9, diz que a igreja é um sacerdócio real. Ela é uma geração eleita, um povo adquirido. Tudo pelo decreto de Deus, cada promessa vai ter o seu cumprimento naquele tempo ordenado por Deus. Cada profecia, tudo que saiu da boca de Deus vai tomar o seu lugar devido, vai ocupar o seu espaço devido. A força humana, a mente humana, por mais que queira substituir a obra do Espírito Santo, ela fracassará. Mas toda palavra que saiu da boca de Deus não voltará a Deus vazia. Amém? Amém. Em nossa vida,
esse glorioso Espírito Santo deve estar trabalhando também conosco. Se ele é atuante na face da terra, alguma coisa deve estar acontecendo, não lá fora, mas em você. Porque o Espírito Santo quer te colocar dentro de um reino, conforme 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 13, que por um Espírito Santo, somos batizados em um corpo, em um reino, formando assim a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, nós encontramos o próprio Jesus dizendo na era de Sardes, que é aquele que tem as 7 estrelas à sua destra e que tem os 7 Espíritos de Deus. Sabemos que 7 Espíritos não são mais de um Espírito Santo, mas é a própria ação do Espírito Santo em cada era da igreja, nos castiçais, e em cada 7 estrelas, os 7 mensageiros. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz-nos que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, olha só, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia. Havia uma escuridão absoluta, até Deus ordenar e dizer: haja luz, e a luz apareceu. Mas o Espírito do Senhor Deus pairava por sobre a face das águas, sem forma e vazia, escuridão, sem definição. Isso nos leva a pensar que quanto mais complicada a coisa, mais sem forma a coisa, mais confusa a coisa, Deus gosta de trabalhar ali. Amém. Graças a Deus, Jesus maravilhoso. Parece não ter solução em ver uma terra sem forma e vazia, escuridão. Espírito Santo aguardando. A doce pombinha pairando sobre a face das águas, aguardando a palavra para ativar, trazer criação, trazer a existência, trazer o propósito de Deus em realidade. Você olha o mundo na condição que se encontra. Tanta morte, tragédia, sofrimento, enfermidade, violência, trevas espirituais. O mundo na condição de Sodoma, uma perversão generalizada. E você pode ver o Espírito Santo se mover? É verdade. Ah? Pode ver o Espírito Santo mover? Você ouve noticiário de tantas desgraças, injustiças sociais, política, religiosa, e você ainda consegue ver o Espírito se mover? Ah? Se mover sobre a tua vida? Você consegue ver uma luz do entardecer sendo projetada no meio de tanta confusão? Se cada parte da criação de Deus, ordenada pela boca de Deus, ocupou o seu lugar, e tudo que Deus faz não é em vão,
uma árvore, expressando os atributos deste Criador. Mesmo a pequena flor, um pé de jasmim, tudo tem o seu lugar na criação de Deus. Até um pequeno pardal, Jesus disse que nenhum deles perece ou cai, sem que o Pai Celestial as saiba. Que Deus tremendo. Deus ordenou então: haja luz, e houve luz. Quando Deus ordena, aquilo deve acontecer. Por mais densas que sejam as trevas, aquilo irá acontecer. Deus envolvido em sua própria criação, Ele também partilhou com a criação, mas Ele queria realizar algo dentro deste plano que outros, além dele, estivessem envolvidos em sua criação. Você vê que Deus não é mesquinho, Deus não é esganado. Quando Deus fez o homem, Ele disse em Gênesis 1, 26, 27, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e domine. Deus deu o domínio para o homem. E o homem é tão mesquinho, é capaz de negar um pedaço de pão, negar uma cama para dormir, negar uma refeição para alguém. Verdade. O homem é tão mesquinho. Jesus disse: as obras que eu faço, vocês vão fazer também, e maiores que estas, porque eu vou para o Pai. Vem o irmão Branca e diz: Jesus Cristo, neste ministério que nos deu nos últimos dias, fez mais milagres e maravilhas em Jacksonville do que nos dias de sua carne. Que é o próprio Jesus dando continuidade. Amém. Verdade. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele sela a sua criação com o homem. Esse homem então fica envolvido na obra gloriosa, grandiosa de Deus. As pessoas ficam alegres, satisfeitas, né? Quando recebe ou ganha uma herança, ou um carro novo, uma casa nova. Deus deu toda a terra. Verdade. Para não dizer em Apocalipse 21, 7 que o que vencer herdará todas estas coisas, novo céu e nova terra, e eu serei seu Deus, e vós sereis para mim filhos, diz o Senhor. Esta coroa da criação, que é o homem, então estaria o quê? Governando a terra. Ele estaria submisso, sujeito ao Todo-Poderoso, recebendo ordens diretas apenas do Criador. Deus, então, resumidamente, eu quero falar, quer trazer de novo este domínio, quer trazer de novo este reino. Romanos 8 fala que toda a criação está gemendo, a própria terra está com dores de parto, e espiritualmente a igreja passou por dores de parto, em Lutero, em Wesley, os pentecostais. Eles passaram, porque está trazendo algo mais. O mundo científico, religioso,
não vê o que Deus está fazendo. E é pena se você essa noite não está vendo também. É lamentável. O primeiro Adão, então, não sustentou aquele pacto. Quebrou aquela aliança. Rompeu a palavra. E temos promessas no Novo Testamento, em Efésios 1:10 a seguir, que em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como a na terra, serão reunidas novamente. Então Deus trará. O profeta diz, não é que Deus apenas vai dar uma herança para você. Ele estará dando de volta aquilo que já era seu. Por isso é o processo da redenção, da restauração de Deus. Adão não conseguiu manter o reino que Deus deu a ele. Se tornou um Éden de Satanás, um Éden caído. Aí vem lá o diabo em Mateus 4 e em Lucas 4. E mostrou o diabo os reinos deste mundo e a sua glória. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O diabo queria dar o reino caído que Adão deixou tombar por terra. Jesus não ia aceitar isso. Jesus não aceita coisas remendadas. Jesus rejeitou, vai-te, Satanás. Somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. Por isso nós encontramos em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E os reinos deste mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. E Ele reinará para todo sempre. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, e serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele, reinarão 1000 anos. E o que era lá no Éden? O primeiro Adão viveu 930 anos. E ele nos deixou como herança a morte, desgraça, tragédia, sofrimento, frustrações, decepções. Veio o último Adão, viveu 33 anos, nos deixou como herança, morreu sim, mas ressuscitou. Amém. E nos deixou como herança a vida eterna, um novo nascimento, batismo do Espírito Santo, corpo semelhante ao seu corpo, bodas do Cordeiro, milênio, novo céu e nova terra. Amém. Diferente, né? Verdade. Somos agora identificados em Cristo Jesus. Este é o último Adão. Viu? Reino restaurado. Efésios capítulo 1, versículo 14. Diz-nos que Deus deu-nos o penhor da nossa herança para a redenção e possessão de Deus, para louvor da sua glória. O que Deus nos dá não perde a validade. Aleluia. Como os produtos e as obras dos homens, cada alimento, cada obra, ou carro ou instrumento tem um tempo determinado de validade. O prazo que Deus dá é indeterminado, eterno. Quanto tempo dura este selo? Efésios 4:30. E não entristeçais
Espírito de Deus, com o qual foste selados até o dia da redenção. Amém? Que durabilidade! Mesmo que vire pó, mesmo que a pessoa eleita ficou no esquecimento da mente humana da terra, aquele selo, aquela marca, é propriedade exclusiva do Todo-Poderoso. Salomão, de forma poética, simbólica, em Cantares capítulo 4, mas propriamente o versículo 12 diz: jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. É uma fonte selada, é um manancial fechado, por causa do Espírito Santo nela. Mãos denominacionais e papais não podem tocá-la, porque ela é uma obra selada com o Espírito Santo. É um jardim fechado, guardado pelo Espírito. É um manancial fechado. É uma fonte selada. Ninguém ousa remover este selo. Quando há um selo de uma autoridade egípcia ou romana, antigamente usavam um anel, e aquele anel com a cera era carimbado, selado ali, era autoridade real. Ninguém podia mexer naquele algo. Assim é quando o Espírito Santo sela uma pessoa. Aquele selo é irremovível. Satanás não pode retirar aquele selo. É até o dia da redenção. É uma fonte, é um manancial selado. A participação que o Espírito Santo tem, conforme Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem: vem. Amém? Amém. E quem diga, e quem ouve, diga. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Ó o manancial, ó a fonte selada. São João 7:38-39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. É isto falava ele do Espírito Santo, que haveriam de recebê-lo, porquanto Cristo Jesus ainda não tinha sido glorificado. Em Atos 2:38, é o arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu quero ler o parágrafo aqui. É o 38 da mensagem, que é o Espírito Santo. Olha só. Você é tão diferente quando vem o Espírito Santo. Já não será mais segundo a tua mentalidade. Não será segundo a mentalidade deste mundo. E a mentalidade do mundo estará contra a sua mentalidade ou maneira de pensar. Porque conforme 1 Coríntios capítulo 2, verso 16,
Fala, mas nós, irmãos, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é a sua palavra, a expressão dos seus pensamentos. E não querem ter nada a ver com você. Não, em absoluto. Você é nascido de outro mundo. Você é um estranho, 10 vezes mais estranho que se fosse nas partes mais remotas das selvas africanas. Você é diferente quando tem vindo o Espírito Santo. E isso é um sinal, isso é uma marca entre o povo de Deus, que faz a diferença de tudo. Que é o Espírito Santo? 155. Que é o Espírito Santo? Deus em você. Aleluia. É você abrigar a deidade. Glória a Jesus. É você se tornar um com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aonde o Senhor quer nos levar? Ao antigo domínio. Mas essas são as etapas. E se essas etapas não se cumprirem em nossa vida, eu não chegarei do outro lado. A igreja não chegará. Para continuar sua obra entre seu povo, para trazer à igreja uma unanimidade, para trazer à igreja uma posição neste dia, muito mais além que os luteranos, que os metodistas, que os pentecostais. Aonde? Ao lugar de adoção. Além das mensagens passadas, levar ao lugar de adoção, ou seja, adoção de filhos. Verdade. Deus te reconhecendo como seu filho e sua filha. Para quê? Para você poder ser herdeiro de tudo que o Pai tem para você. Amém. Verdade. Olha, de graça para o arrebatamento, para que quando esta parte da igreja, quando o Espírito Santo entrar aqui na igreja, ela simplesmente se levante, e isso trará todos os redimidos que tocaram esse Espírito Santo. Verdade. Agora observa aqui, 3 classes de crente. Como a coisa vai tomando forma, o que você recebe uma medida aqui. O Espírito Santo é dado por medida, até chegarmos a esta plenitude quando este arrebatamento acontecer. 97. Esta é a razão porque eu creio que essa noiva, quando for chamada, fora eleita, posta no livro da vida, haverá um som desde o céu que fará entrar em um tal batismo do Espírito Santo nessa noiva. Verdade. Que a tirará da terra em uma graça de rapto. Deus prometeu. Não me preocupa quanta ciência e quantos astronautas eles alistem e tudo mais, quantos milhões de milhas possam ver. Eu não me preocupo com nada disso. Há um céu e há um Jesus Cristo literal ali que virá na forma de um corpo. Amém. Para receber sua igreja. Amém. Para si mesmo. Não importa quão velha a história pareça, ainda é verdade. Deus assim disse. É isso que os crentes creem. Amém. Amém? Louvado seja Deus. A igreja então já recebeu a palavra da qual ela é gerada, a semente incorruptível, uma semente que não se estraga, não corrompe, não apodrece. Por isso que a igreja não foi colocada na mão de papas, a noiva, de líderes denominacionais. Falando de líderes denominacionais,
um bispo da Universal chamado Macedo, nós vemos um pouquinho antes, estava, bem dizer, ridicularizado que o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho, foi uma coisa sem sentido, sem valor, não houve benefício nenhum. Mas o problema é que tanto Macedo e os mais tarde não lê a Bíblia como deveria ler. Verdade. Jesus transformou água em vinho e não serviu para nada. Não é se não serviu para nada. Vamos lá ler. Só um instantinho, vai abrir esse parênteses aqui para os irmãos. Acontece cada coisa. Intrigado porque Jesus transformava em vinho e não transformou um pecador e não sei mais o que. Ora, irmão, ele se escandalizaria porque que o Espírito Santo disse por Mombrana ordenar um peixinho morto à beira da hora. Verdade. Mas isso é sinal para a noiva. Amém. Se escandalizaria porque Mombrana orou por uma gambá e ela foi curada. Orou por cachorrinho foi curado. Amém. Verdade. Deus é Deus de toda a criação. Verdade. Ele faz e não vai dar explicação para ti não. Quem é o homem mortal para que se lembre dele, né? Tudo bem. Vamos ler aí, está aqui. Ele transforma água em vinho nesse casamento. Mas vamos ler. O verso 10, ele disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Amém. E os seus discípulos creram nele. Era para os discípulos. Amém. Aleluia. Verdade. Cristo no ministério. Amém. Eram os que estavam ao redor dele. Oh, é o Messias. Verdade. Isso é sinal messiânico. E outras coisas seriam transformadas. Ele estava usando o símbolo também, que coisas transformadas viriam, sairiam da lei, entrariam na graça. Amém. Verdade. Coisas novas estavam a caminho. Vamos lá. O tutor da igreja então é o Espírito Santo. Não Papa, não bispos, nem cardeais. O Espírito Santo nos guiaria em toda a palavra. Verdade. Além do mais, ele é o guardião da igreja. E como guardião, ele protege. E para proteger, ele nos dá toda a armadura de Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 18. Estamos numa batalha espiritual. Às vezes nós queremos dar explicação natural, não vai dar certo. É no plano espiritual. Diz o profeta, a ciência chama o nome câncer. O irmão Branham diz, é demônio. A ciência diz diabetes. O Espírito Santo diz demônio. A ciência diz cataratas. O Espírito Santo vem e diz é demônio. Verdade. Uma pessoa que é contendeira, causa contenda, intriga, ela diz, eu estou cheio de razão. O Espírito Santo diz, é demônio. Verdade. São espíritos que fazem o quê? É tu que é o culpado. Não é tu. São demônios. Assim diz a palavra. Tomando toda a armadura de Deus, que o Romano pregou algumas mensagens com este título.
Nós temos uma pregada em 59, parece. Mas essa é de 1962. Tá? Nós não temos traduzido ainda. O profeta diz: temos que ter o poder do Espírito Santo vindo sobre um homem com todos os 9 dons do Espírito Santo habitando nele. Você diz: eu não gosto de orar. Estamos numa batalha. Eu não gosto de orar a noite toda. Bem, diz o profeta, então você vai ser morto na frente da batalha. Verdade. A igreja é o que está fazendo frente ao inferno. Todos. É assim. Igual peleja. Lá vem as armas da defensiva. Você tem que ter também a ofensiva. A ofensiva e a defensiva. Por isso é necessário toda a armadura de Deus. Estamos numa batalha. O diabo quer impedir o progresso espiritual da igreja. O diabo quer impedir o aperfeiçoamento da igreja. O diabo quer impedir a revelação para a igreja. Mas ele não pode, Zumba. O diabo não pode impedir a revelação quando o Espírito Santo quer dar. Você vai encontrar hoje na igreja pessoas mortas na frente da batalha. Não dá, não. Vou desistir, não posso mais. É como alguns irmãos, quando a gente orava no monte: irmãos, eu não vou mais nem orar, porque se eu orar, dá uma brigaçada com a mulher dentro de casa. Mas é verdade, faça essa experiência. Quanto mais um irmão não começar a orar, irmão, nós nunca se briguemos em casa, começa a orar. Comece. Você vai tentando, mas o que está acontecendo? Estou orando, está piorando. É o diabo que está sendo atacado. Está dando nocaute nele. Não viu o ataque do diabo em Jó? Quem se levantou? A mulher, que vive tão bem, e que tinha bastante. Barriguinha cheia, roupinha boa, a melhor casa, gados, ovelhas, camelos, filhos. Quando a coisa apertou, nem parece que é crente, rapaz. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Para. Crente, fica orando o tempo todo, está cada vez pior. É praga atrás de praga. Não temos um franguinho para comer. Faz tempo que eu estou com essa muda de roupa e não sei o quê. Que Deus é esse? Eu sei que o meu Redentor. Amém. Lute e veja o resultado. Tu é o vencedor. Aí vai encontrar pessoas mortas diante do campo, na frente da mão. Eu não sou de orar, não, irmão. Não sou de orar. O profeta diz: tu vai morrer na frente do campo de batalha. Tá? 95:3. Você fica até lá, até que Deus te equipe com o batismo do Espírito Santo. Então, tudo que você tiver necessidade neste mundo e no porvir, já está em você. Tu tem o Espírito Santo, tu tem um corpo glorificado. Amém. Tem o Espírito Santo, tu tem um milênio contigo, irmão. Tu tem um rapto contigo. Tu tem todas as dádivas do céu. Tudo que Deus tem prometido para ti, recebe o Espírito Santo. O Deus onisciente sabia como equipar seu exército. Amém, verdade. Ele é equipado com o batismo do Espírito Santo. Deus sabia que levaria o batismo do Espírito Santo para provar seus sinais nos últimos dias. Diz o profeta: irmão, toda a armadura de Deus é o batismo do Espírito Santo com a palavra detrás dele. É pouca coisa você abrigar a divindade, deidade morando na tua vida.
dentro de você a palavra manifestada. Verdade. Ah? Só imagina, né? A igreja é fundamentada, já vou encerrar já, na divina revelação. Em Efésios capítulo 2, versículo 20, Paulo nos diz que nós estamos edificados sob a doutrina dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Esta pedra de esquina, então, sustenta toda edificação. E os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não... Paulo em Hebreus 12 diz que nós pertencemos a um reino que não... Por causa do Espírito Santo nela. O Espírito Santo vigia cada palavra para ver o seu cumprimento. Os homens torcem, interpretam, aplicam a palavra fora do seu lugar. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Os judeus não receberam o seu Messias, por quê? Interpretaram como seria a vinda do seu Messias. Mas um velho chamado Simeão, a Bíblia diz que lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria sem antes ver o Cristo do Senhor. E a Bíblia diz que ele foi ao templo pelo Espírito Santo. E lá veio um casal, não tinha um cordeiro para dar em oferta, não. Então a lei prescrevia, se eles não conseguem, são pobres, pode trazer um casal de pombinhos. Você imagina José trazendo um casal de pombinhos em sua mão, Maria no colo com o bebê Manuel, e o Simeão ali no templo observando que algo estranho estava acontecendo. Porque o Espírito Santo não mentiu, ele revelou. Vá ao templo. Ele saiu do seu quarto de estudo, deslumbrando que ele estava em meditação. Saiu lá. O Espírito Santo, hoje vai acontecer alguma coisa. Se você veio à igreja para ver fracassos, falhas e defeitos, está cheio. Acertou, está cheio. É o melhor lugar para achar defeito é na igreja. Se você veio para ser curado, abençoado, batizado, fortalecido, tu vai encontrar isso também. Depende de como tu vê. Lá entra aquele casal pobre, José e Maria. Ali o carpinteiro de Nazaré. Aproxima-se perante Simeão. Simeão coloca os olhos. Por certo, Espírito Santo disse, é aquele ali. Quanta criança estaria ali para ser circuncidada? Verdade. Quantos bebês nasceram que ali fazia 8 dias, estava cheio. Mas o Espírito Santo vai na pessoa certa. Aquele que estava debaixo da promessa. E ao entrar em contato com seus magros braços, Senhor, despede o teu servo em paz agora, porque os meus olhos viram a tua tão grande salvação. Olha onde o Espírito Santo os guia. Quando tu vê a palavra prometida para a hora, quando tu consegue ouvir um alarido, entender Malaquias 4:5, tu corre lá para Pentecoste em Atos 2. Oh, irmão, tu não pode partir antes. Amém, verdade. Você que veja essa tão grande salvação. E a pergunta que um demônio não pode responder, um anjo não pode responder, é para você responder: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Fiquemos de pé, meus irmãos. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.
Espírito Santo. Precioso Espírito Santo, que revela-se de forma individual. És tu uma ou um que ora, ou está atrapalhando aquele que ora? És uma que atrapalha o marido? És um que atrapalha a esposa que ora? O filho que ora? Não seja vítima do juízo de Deus, mulher. Homem, seja lá quem for. Estamos lidando com algo sobrenatural. E vocês estão se acostumando a dizer qualquer coisa para as pessoas, a falar qualquer coisa para aquela irmã, para aquele irmão, para aquele pastor. É terreno sagrado, meu amado. Oh, meu Deus. Os que almejam o Espírito Santo. Onde é que estão aqueles e aquelas que estão caídos na frente da batalha? Vem essa noite aqui. Não adianta infernizar, não. Não adianta. Dentro de ti tu sabe. Dentro do interior tu sabe que algo está faltando. Deus não poderia te ensinar você o que é impossível para o Senhor. Isso te dá força na batalha. A tua oração terá uma nova dimensão de autoridade. A tua vida se elevará a um plano mais alto. Quando o Espírito Santo vem, quando o Espírito Santo toca, quando você é selado, selado. Oh, meu Deus, meu Pai. Ajuda nesta noite esses irmãos que estão almejando isso. Oh, irmão, não vá para a batalha de pijama, não. Oh, irmã, Deus tinha uma armadura, a palavra, o Espírito Santo. Deus te sustentará, não importa os vendavais. Você está dentro de uma armadura. Ajuda, Deus. Porque senão da próxima vez vai ser pior. Há pessoas que criaram uma habilidade de resistir ao Espírito Santo. Nós queremos o Espírito Santo. Nós queremos toda a armadura de Deus. Isso nos separará do mundo. Fará um povo peculiar, um povo distinto, carregando a marca do celestial. O Espírito Santo nos é dado a um ponto que nós venhamos a ver que nós não somos daqui. Nós não podemos estar identificados neste mundo. Oh, Deus. O povo precisa, Senhor. Abençoe eles, ajuda eles. Deus te dê. Fique de pé, por favor. Deus, eu creio que esta noite eu vim não por um costume, mas porque eu precisava de ouvir a tua palavra. Eu precisava do teu Espírito Santo a me dirigir, a me guiar. Mas eu ainda não tenho aquele desejo, aquele anseio profundo, Deus. Para mim, se não tivesse culto hoje, era a mesma coisa.
orações angelicais. Você quer que o Senhor te visite? Estão acostumados com o natural. Não tem um pingo de azeite. Não tem um pingo de azeite no seu falar. Você diz que quer um milagre, mas você não vai nem em direção ao milagre. O Espírito Santo é um milagre. Você não tem nem desejo. Exorta-nos, Espírito Santo, porque precisamos. Adverte-nos, Espírito Santo. Que o profeta diz que o Senhor quer uma tosquia. Tosquia do Senhor. Tosquias. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor dê desejo do teu coração, meu irmão. Pode ir por vossos assentos, meus filhos. Vou dar um pedido de oração. Pai Celestial, pedimos oração agora a favor da irmã Nilda. Pede oração por sua filha Gislaine, que está muito nervosa. Dê a tua paz. Pela tua palavra que foi falada, Deus. A irmã Nilda também pede em favor da sua tia Adelina, que está com câncer nos ossos. Liberta desse demônio cancerígeno, Senhor. Esse espírito de enfermidade nos ossos desta mulher, a dona Adelina, Pai. Liberta pelo teu poder, meu Pai. Em nome de Jesus. Também por seu filho William, que está no aniversário da manhã. Dê a tua bênção, Pai. Dona Ide, pede oração em favor do seu neto Vitor, febre, cura de febre. Cura, Senhor, desta febre. Inflamação em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Oh Deus de maravilha. Madalena, toda dor de cabeça e tontura, sai em nome de Jesus. Toda dor de cabeça e aflição, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. O Hélio também, que vai fazer novos exames, ajuda ele, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Agradeço a cura do meu estômago na quinta-feira, às 12h30 da manhã, após o pastor ter orado. O Ronaldo agradece. A Marilena agradece as orações do pastor em favor do Edgar, pela cura que se realizou. Rosângela Viana, que está enferma, Deus toca com a tua mão de poder e cura de toda enfermidade, toda doença. Por Edilaura, que espera por vaga de emprego, abre as portas para ela, Pai, em nome de Jesus. A Rosângela Cislock, que vai passar por cirurgia de retirada de tumor no intestino, tem misericórdia desta mulher e liberta dessa enfermidade, desse tumor, em nome de Jesus Cristo. Amém.